Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolai Gerardi e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre uma notícia que eu achei muito interessante da Livecoins, justamente sobre o avanço da adoção de não só Bitcoin principalmente, mas criptomoedas no cenário brasileiro, tá? Eu vou ler aqui a reportagem da Livecoins, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários fixado sobre essa notícia, caso você queira ler e encontrar ela. Eu vou ler ela aqui, fazer alguns comentários e depois dar minha opinião sobre alguns assuntos que eu acho pertinente, né? Então, justamente o título da notícia é esse. Criptomoedas avançam entre investidores brasileiros e já estão presentes em 16% das carteiras no país. Dados reforçam o movimento de amadurecimento do setor no Brasil. Reportagem escrita por Gustavo Bertolucci, né? Então, as criptomoedas seguem ampliando o espaço no mercado financeiro brasileiro e já fazem parte da carteira de 16% dos investidores no país. Segundo pesquisa divulgada pela Mercado Bitcoin, em parceria com a Opinion Box, o levantamento mostra que ainda 56% das pessoas que nunca investiram em criptoativos afirmam ter interesse em entrar nesse mercado futuramente, né? Então você vê que essa aqui é uma métrica de interesse, né? Um negócio que eu acho bem interessante é que em outros países, obviamente, que são mais desenvolvidos, como é justamente o caso dos Estados Unidos, você tem uma porcentagem muito maior de pessoas que já investem, não ah, só em criptomoedas, mas principalmente focando em só Bitcoin, né? São investidores de Bitcoin e não de criptomoedas. E por que que tem esse interesse por Bitcoin, né? Porque você pode, obviamente, tem a tese do Bitcoin, que ele é uma proteção, um tipo de poupança, um tipo de hedge contra a inflação, mas as pessoas ainda enxergam o Bitcoin como um ativo de risco, né? Até mesmo correlacionado com como se fossem ações de empresa de tecnologia. Então você vê que até em métricas de pesquisa no Google, você fazer a relação entre ações de empresas de tecnologia com a pesquisa por Bitcoin, elas são muito parecidas. Então você vê que ele ainda tem um interesse pelo Bitcoin como um ativo que oferece um retorno acima do mercado, né? E não por conta da tese, justamente, né? Então você vê que ainda tem muito espaço para a tese do Bitcoin ser amadurecida, né? E continuando aqui o texto, ele fala: os dados reforçam o movimento de amadurecimento do setor, como justamente eu falei, né? Especialmente um cenário que investidores continuam mantendo perfil conservador e priorizando segurança na hora de aplicar recursos. De acordo com a pesquisa, CDBs seguem como investimento mais comum entre os brasileiros, presentes em 56% das carteiras, depois a poupança 49% e o tesouro direto com 30%, né? Que por incrível que pareça são os piores investimentos que você pode fazer. Você ter um CDB, por exemplo, de 100% equivalente do CDI, né, que é a taxa Selic, basicamente você está ficando no 0 a 0 contra a inflação, né? Pensando que, obviamente, a taxa de inflação divulgada pelo governo é aquela mesma, né? Quando na verdade não é. A gente sabe que é muito maior e eles mascaram isso, né? Toda a taxa de inflação ela é mascarada, ela é selecionada a dedo alguns parâmetros de calcular a inflação para você fazer uma forma de mascarar que a inflação fique maior, né? Porque justamente a causa da inflação é o aumento da base monetária, é o governo imprimir mais dinheiro. Só que quando você troca essa narrativa e fala que a inflação na verdade é causada pelo aumento de preços, você consegue jogar muito fácil a culpa, na verdade, no empresário, na pessoa que está tentando criar um empreendimento, né? O que não é verdade. Você aumenta o preço justamente por conta da demanda. Você tem que seguir a demanda. Se você tem uma demanda maior por aquele produto, por aquele bem, por aquele ativo, investimento, o preço dele vai subir. É naturalmente o que acontece no mercado. Lei da oferta e da demanda. Você tem uma demanda maior e aquele preço aumenta, a não ser que a oferta aumenta. Se a oferta aumenta, se você tem um recurso que ele é abundante, o preço daquele recurso vai ser menor. Até justamente por isso que água, oxigênio são totalmente abundantes no planeta Terra e eles são extremamente baratos. Agora, se você pegar recursos justamente como o ouro, que é um exemplo não até bom, porque o ouro você tem bastante oferta dele, de certo modo, mas uh,
ele tem outras propriedades também, assim como propriedades que são utilizadas na indústria e tudo mais. Mas por ele ser um recurso muito mais escasso, ele acaba tendo um valor muito mais elevado, né? Justamente porque ele é demandado, certo? Enfim, continuando, vou continuar lendo aqui o texto. Outro ponto que chama a atenção é que os ativos digitais vêm sendo incorporados como parte de uma estratégia de diversificação patrimonial, e não necessariamente como substituição dos investimentos tradicionais. O levantamento mostra que quase metade dos investidores em criptomoedas ainda mantém recursos na poupança. Para Carlos Akira Sato, cofundador da Phoenix Digital Assets e especialista em mercados regulados e criptoativos, o mercado brasileiro de ativos digitais talvez esteja atravessando seu momento mais importante desde o surgimento do Bitcoin. Paradoxalmente, isso não está acontecendo por causa da tecnologia, sim por conta do comportamento da população brasileira. Foi justamente o que eu expliquei, né? A população, quando ela é basicamente esmagada pela inflação, a tendência é que ela procure ativos que superem a inflação, né? Que tragam um retorno muito maior. E se você pegar o gráfico do Bitcoin, obviamente, historicamente, ele teve um retorno gigantesco, milhões por cento, né? Obviamente, pensando que você tenha comprado Bitcoin logo no começo e segurado até agora, o que é extremamente improvável. Mas, continuando aqui na notícia, a percepção da oportunidade também aparece nos dados da pesquisa. Segundo o levantamento, 61% dos brasileiros enxergam as quedas do Bitcoin como um momento favorável para a compra. Entre investidores que já possuem criptoativos, esse percentual sobe para 79%. Isso acontece mesmo. Só que isso acontece só com a pessoa que já entende a tese, porque ela vê que é uma oportunidade de comprar. Porque para a sardinha, para a pessoa que é um investidor iniciante, ele vai enxergar aquela queda como um momento de se desesperar. Ele não vai tentar ver o cenário geral, o cenário geopolítico e causas que podem estar interferindo no mercado de criptoativos, principalmente do Bitcoin, que é o maior ativo, né, com acho que mais de 60% de dominância atualmente, ou se não deve ter descido, enfim. Isso ele não vai enxergar, ele não vai tentar enxergar o cenário, ele vai basicamente se desesperar e pensar que tem que vender porque vai cair mais. E outras pessoas que já entendem mais a tese, que fazem o seu DCA, né, que eles é basicamente você comprar em faixas de preço para criar um preço médio baixo, para quando você ter um preço maior, você poder fazer um lucro razoável, né, basicamente. Terminando aqui a leitura. Além disso, 82% dos investidores em criptomoedas afirmam não se arrepender de terem investido nesse mercado, enquanto 44% dizem lamentar não terem começado antes, justamente. Durante muitos anos, o mercado tratou criptomoedas como um nicho associado a jovens hiperconectados, traders agressivos ou entusiastas libertários da tecnologia, com certeza. O Brasil de 2026 mostra um cenário completamente diferente. O investidor brasileiro que começa a se aproximar do Bitcoin agora é mais maduro, pragmático, preocupado com a preservação patrimonial e muito menos ideológico, afirma Kira. Apesar do avanço, o estudo mostra que ainda existem barreiras importantes para a maior popularização do setor. Cerca de 62% dos entrevistados afirmam ter dificuldade para compreender termos técnicos ligados ao universo cripto, enquanto 76% consideram o mercado excessivamente complexo. E de fato é, né? Você precisa ter algumas certas horas de estudo para ter um repertório, uma base interessante, né? A regulação também aparece como um fator decisivo para o investidor brasileiro. Segundo a pesquisa, 55% dos entrevistados consideram que atuar em uma plataforma regulamentada é o atributo mais importante na escolha de onde investir em criptoativos, né? Isso já vai depender muito, né? Se você quer comprar seu Bitcoin com KYC, sem KYC, né? Porque se você optar por fazer essa negociação em plataformas com KYC, né? Que são reguladas e que reportam para a Receita Federal, você tem que ter em mente que você precisa ter alguns pontos muito bem desenhados em como você quer fazer essa arquitetura dos seus investimentos, não só em Bitcoin, mas em criptomoedas, né? Porque se aquela corretora reporta para a Receita Federal e você está investindo, comprando Bitcoin acima de uma certa faixa, que se eu não me engano, eu acho que ainda é R$ 35 mil, você precisa declarar.
E para todo tipo de venda acima dessa faixa, você também precisa declarar e fazer aquela declaração da DARF-Leão e pagar a alíquota correspondente ao quanto você vendeu, né? O quanto você teve de lucro. E acho que tinha até alguns projetos de leis que mesmo você teria que declarar e pagar a DARF mesmo não tendo vendido, né? Ou seja, pensando que você teve lucro presumido e o governo teria acesso a essa informação que você teve lucro presumido somente porque as corretoras declarariam para a Receita Federal, né? Agora, se você compra de uma corretora que não declara para a Receita Federal ou como P2P, e você não teria esse problema, obviamente. Só que o risco é, se você compra por P2P, se você compra Bitcoin que não tem lastro legal, digamos assim, com KYC, e se você quer vender acima dessa faixa de isenção, aí você pode cair na malha fina, né? Então, por isso que você tem que ter um desenho muito bem feito de como você quer organizar seus investimentos, né? Então, isso é importante, importantíssimo que você faça esse trabalho, né? Faça essa pesquisa de como você quer fazer. A regulamentação, certo? O Banco Central do Brasil, a CVM e o Congresso Nacional deixaram de tratar os ativos digitais como um fenômeno periférico. O avanço regulatório dos prestadores de serviços de ativos virtuais, a entrada de instituições financeiras tradicionais no setor, ETFs de Bitcoin, tokenização e integração potencial com infraestrutura de pagamentos ajudam a reduzir drasticamente a percepção do risco institucional, aponta especialista, né? E também é um ponto muito importante, né? O uso daquela criptomoeda, o uso de Bitcoin como um meio de pagamento, né? Porque quando a gente pensa em Bitcoin, a última coisa que a gente pensa é como meio de pagamento. A primeira coisa que a gente pensa é como um investimento. Depois a gente pensa, tá, ele pode servir como uma poupança, pode servir como um hedge contra a inflação ao longo do tempo. E daí depois você pensa que ele é um ativo inconfiscável. Você lembra que você fazer autocustódia da sua carteira com Bitcoin, você tem basicamente um ativo que não pode ser confiscado por ninguém no mundo, né? Porque somente você tendo acesso às palavras-chave, só você pode movimentar esses Bitcoins, né? E daí você pensa no Bitcoin como um meio de pagamento, que é justamente o que acontece. Porque o que acontece? É lei de Gresham. Se você não sabe lei de Gresham, né? Quando você tem um ativo que vale muito, que ele é muito valorizado, você não vai querer negociar ele. Você não vai querer usar ele como meio de pagamento. Então você não vai no mercado, na esquina da sua casa, no mercadinho para comprar pão, com lascas de ouro. Porque você não vai chegar com uma barra de ouro que vale, não sei, acho que uns entre 600 mil reais, 700 mil reais um quilo de ouro. E você não vai pagar pelo pão com lascas de ouro. Obviamente, teve casos, se eu não me engano, acho que aqui na América Latina, que tinha um lugar que você estava pagando com lascas de ouro. Mas o ponto é muito complicado, você não vai usar isso. Você vai usar reais, né? Notas, cartão de crédito, o que é mais simples. E justamente porque você não vai querer vender esse ouro, porque no futuro ele pode valer mais, né? Então você teria que, por exemplo, você transaciona com o Bitcoin ou com o ouro e depois você recompra, porque você sabe que ele vai se valorizar no futuro, né? Então você tem um incentivo para não gastar aquele meio de pagamento, né? Aquele dinheiro, né? Que é justamente o que acontece com o Bitcoin. Você não quer gastar Bitcoin porque você sabe que ele vai se valorizar. Então você, obviamente, você baixa uma carteira na Lightning, aqui na Wallet of Satoshi, coloca alguns satoshis para gastar e vai fazer uma compra, uma baita de uma experiência, né? É muito interessante você poder estar usando um meio de pagamento totalmente fora do comum. Então vai muito para a experiência do iniciante, para aprender como que usa Bitcoin, por que ele é importante, e também que você consegue de fato usar ele no seu dia a dia. Desde que você tenha uma outra pessoa que esteja disposta a transacionar com você, né? Então isso é muito legal. Agora, como no futuro a demanda por Bitcoin vai aumentar cada vez mais e a oferta diminuir de acordo com o halving, né? Ou seja, cada vez menos vão ser ofertados menos Bitcoins vão poder ser minerados, você tem justamente o incentivo para não gastar ele, né? Então isso é basicamente lei de Gresham, né? Eu lembro muito do Renato 38 falando que na cadeia você negocia com cigarro, você negocia com o pior cigarro, o pior maço de cigarro que seja, porque ele é mais líquido, né? Então você consegue negociar ele mais fácil. E justamente isso acontece com o Bitcoin, né? Você pode vender e comprar a qualquer hora do dia,
mas é difícil você achar uma outra pessoa que esteja disposta a negociar alguma coisa, aceitar Bitcoin para te vender aquilo, né? Você pagar com Bitcoin e receber aquele produto, né? Assim como o ouro, né? Se você for com ouro, eu acho difícil que a outra pessoa vá aceitar, né? Apesar de que ela pode até aceitar porque achar que vai acabar lucrando, né, em cima de quanto você vai poder ofertar. Mas enfim, aqui eu terminei a notícia, acho que deu para falar bastante pontos aqui bem interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sinta-se à vontade também para deixar algum comentário. Compartilhe com algum amigo que acha que você acha que vai gostar. E é isso. Então, eu agradeço muito a sua atenção. Obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.